Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Muito bem, o tema de hoje vai ser a falácia do espantalho e o sábado. Vamos ver o que falácia do espantalho tem a ver com o sábado e vamos ver isso num episódio que aconteceu na vida de Cristo enquanto ele aqui viveu nessa terra. Com certeza vocês conhecem, já ouviram falar de falácia do espantalho, mas eu gostaria de recordar com vocês o que é essa falácia do espantalho, expressão bastante utilizada entre os debatedores, principalmente da internet aí. Vira e mexe, alguém diz: "Ah, você utilizou a falácia do espantalho". Como vocês sabem, a falácia do espantalho é quando alguém vem com uma ideia equivocada de algo e então refuta essa ideia. E assim pensa que refutou o portador daquela ideia, o dono daquela ideia, quando na verdade ele refutou uma ideia distorcida e não a verdade ensinada pelo outro. Mas para ficar melhor compreendido, eu vou comparar a falácia do espantalho com algo que aconteceu na minha vida recentemente. Vou utilizar uma ilustração, na verdade, com algo que aconteceu na minha vida. Todo mundo sabe que eu sou adventista do sétimo dia, né? Se você não sabia, agora sabe, né? Sou adventista do sétimo dia, cristão adventista do sétimo dia. E de vez em quando eu ouço pessoas, né, me perguntarem ou me dizerem, né, vocês adventistas ensinam a salvação pela lei. Olha, a salvação não é pela lei, a salvação é pela graça. E aí até às vezes citam Efésios 2:8, né, onde disse que pela graça sois salvos, né, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem. Esse é um exemplo de falácia do espantalho. Por quê? Porque os adventistas não ensinam que a salvação é mediante a lei. Então, essas pessoas estão com uma ideia equivocada a respeito do que os adventistas ensinam. Essa ideia equivocada é o espantalho. Algumas pessoas chamam boneco de palha, né? O homem de palha. É um espantalho, porque não é o ensino verdadeiro da Igreja Adventista. E aí então eles refutam o espantalho e pensam que estão refutando o ensino adventista. A verdade é que os adventistas ensinam realmente que a lei de Deus ela tem um valor na vida cristã, mas não como meio de salvação. Há pelo menos duas funções muito importantes da lei de Deus na vida cristã, mas não função de salvação. Uma dessas funções é mostrar o quanto somos pecadores, já que pecado é transgressão da lei. Então, quando nós contemplamos a lei de Deus, nós também percebemos o quanto somos falhos e pecadores. Então, a lei de Deus tem essa função, né, para cada dia nos apontar o pecado, a cada dia nos apontar: olha, você é um pecador. E justamente por isso sentimos a grande necessidade do Salvador. A salvação é encontrada somente em Jesus Cristo. A lei de Deus ela serve para mostrar que não há salvação em mim, que eu sou um pecador. E em Cristo, sim, gratuitamente encontramos salvação, especialmente por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário. Uma outra função da lei de Deus é para mostrar o padrão de vida cristã. A lei de Deus ela revela o caráter de Deus, o caráter de Jesus Cristo. E quando o pecador vai a Cristo, ele sente um anelo, um desejo de ser igual a Cristo. Então a lei de Deus ela vai mostrar esse rumo que na jornada cristã nós temos que trilhar nessa terra, buscando ser semelhante a Jesus. E Jesus ele foi obediente à lei de Deus.
Por isso o pecador busca também ser obediente à lei de Deus, uma vez que ele aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Portanto, a lei de Deus não é meio de salvação. Meio de salvação é Jesus. Mas a lei de Deus é uma evidência do encontro com Jesus na vida do cristão. Aquele que encontrou com Cristo deseja obedecer os mandamentos da lei de Deus. Então a lei de Deus não é meio de salvação, é resultado. Outro dia nós vamos estudar esse assunto mais aprofundadamente aqui. Não é o tema de hoje, mas foi somente para colocarmos aí um exemplo de falácia do espantalho. E aqui em São Mateus capítulo 12, nós encontramos uma falácia do espantalho em relação ao sábado. Os fariseus tinham uma falácia do espantalho com relação ao sábado e procuraram refutar essa falácia. Procuraram dizer que Jesus e os discípulos estavam anulando a lei. Mas vamos ver isso detalhadamente lendo o texto. São Mateus 12, verso 1 e 2. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, e os discípulos, estando com fome, entraram a colher espigas e a comer. Note que eles colhiam espigas para comer, matar a fome. E os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Por que aqui temos uma falácia do espantalho? Vamos chegar lá. Vamos apenas compreender cada parte do versículo aqui. Talvez os discípulos estavam voltando do templo juntamente com Cristo. Tinham fome e entraram na seara e começaram a pegar espigas e comer. Até aqui alguém poderia pensar, mas os discípulos não estão errados em pegar espigas em searas que não pertencem a eles? Não, eles não estão errados, porque em Deuteronômio, na Torá, aqui exatamente no livro de Deuteronômio, capítulo 23, deixa-me ver aqui, versículo 24, existia uma lei que autorizava o povo de Israel comer frutas nas searas alheias. Vamos ver essa lei para entender porque os discípulos pegaram ali aquelas espigas nas searas. Versos 24, Deuteronômio, capítulo 23, verso 24. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas, segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Então note que aqui há uma autorização para você matar a fome, comer uvas da seara alheias, mas não podia levar no cesto. Então os discípulos, eles não estavam naquele dia ali fazendo uma colheita, eles estavam apenas tirando aquela espiga para alimentar, matar a fome. Inclusive, uma vez, eu vi uma literatura das Testemunhas de Jeová, que foi muito injusta com o texto aqui de São Mateus capítulo 12, porque eles estavam ali tentando propor que Jesus e os discípulos anularam a guarda do sábado. E nessa literatura tinha uma figura dos discípulos com foice, colhendo espigas e jogando em cestos, balaios, e tinha ali carroças, carruagens, e eles estavam fazendo uma enorme colheita naquela seara. Então aquela figura ali, ela não está condizendo com a realidade de São Mateus 12, porque os discípulos estavam apenas alimentando. Os discípulos não estavam colhendo para estocagem nem para fazer comércio, senão eles estariam cometendo um crime. Era a seara alheia, não era deles. A Torá permitia colher apenas para matar a fome. Olha o que o verso diz: não levarás no cesto. Olha o verso 25.
Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Então não podia usar nem a foice, tinha que pegar somente com a mão ali e matar a fome. Mas agora vem a pergunta: tem algum lugar na Bíblia que proíbe você matar a sua fome e se alimentar no dia do sábado? Ou teria algum lugar na Bíblia que proíbe você tirar um fruto da árvore no dia de sábado? Não tem. Mas então, da onde que os fariseus tiraram isso de que dia de sábado não podia tirar um fruto da árvore para se alimentar? Em nenhum lugar na Bíblia Deus havia feito essa proibição. Notaram aqui o espantalho? Por isso que eu disse no início, uma falácia do espantalho. Os fariseus estavam com uma definição equivocada, né, do sábado, da verdadeira forma de guardar o sábado. Então eles criaram um espantalho, ou uma inverdade. E hoje, infelizmente, muitos cristãos até sinceros usam esse espantalho para anular a guarda do sábado. Muitos cristãos falam assim, não precisa mais guardar o sábado, porque Jesus e os discípulos comeram espigas no sábado. Mas desde quando era proibido comer espigas nos sábados? Somente na cabeça dos fariseus. E não guardamos o sábado à maneira dos fariseus. Nós procuramos guardar o sábado à maneira da Bíblia, à maneira de Jesus Cristo. Então, os fariseus eles haviam criado tradições e mandamentos rigorosos em torno do sábado que Deus não havia solicitado, que Deus não havia pedido. Talvez por causa das experiências amargas que os judeus tiveram no cativeiro, antes do cativeiro babilônico, né? Quando eles afastavam da lei de Deus e se envolviam com os costumes pagãos e a idolatria. Agora, depois do cativeiro babilônico, os judeus se tornaram rigorosos, principalmente contra a idolatria, e aqueles 4 primeiros mandamentos dos 10, que fala do dever do homem para com Deus, os judeus acabaram, quando não era 8, era 80, né? Acabaram colocando um fardo e um peso, indo além da conta, indo além do que Deus havia pedido, com relação aos mandamentos de Deus. Somente sobre o sábado, os judeus criaram, só em relação a questões agrícolas e o sábado, 39 ordenanças. Havia 39 prescrições e numa delas havia uma prescrição rabínica, né, que está na Mishnah, né, judaica, dizendo que não podia tirar um fruto da árvore no dia de sábado. Né? Mas isso não estava na Bíblia, foram tradições que os rabinos criaram. Tinha tradições que dizia que no sábado não podia cuspir, não podia olhar no espelho, não podia trocar de roupa, entre outras. Ao todo, eram 612 orientações sobre a guarda do sábado que os rabinos criaram e não Deus. Então, quando Cristo veio, encontrou esse povo guardando o sábado de uma forma pesada, com muito fardo. Colocaram uma carga que ninguém poderia carregar sobre a guarda do sábado. Por isso que na cabeça do judeu, Jesus e os discípulos estavam violando o sábado. Mas não estavam. Jesus veio tirar aquele fardo que os homens haviam colocados. Em Isaías capítulo 58, 14, fala que o sábado é deleitoso. Né? Fala para guardarmos o sábado dessa maneira, fazendo dele deleitoso. Um dia de prazer, prazeroso e alegria. Êxodo capítulo 20, versículo 11, há um vínculo ali entre o sábado e a criação, e também o Criador.
né? Porque quando Deus pede ali para guardar o sábado, ele diz: porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Agora pense comigo, não seria justamente algo que tem a ver com o espírito do sábado, você passear em meio às árvores frutíferas e tirar um fruto ou uma fruta da árvore e saboreá-la? Isso é contemplativo, né? Você no dia de sábado fazer isso tem a ver com você estar justamente no espírito do sábado, enriquecendo a guarda do sábado, que é um dia especial para contemplarmos a natureza e os feitos do Criador. Uma vez que quando Deus pediu para guardar o sábado, ele pediu para lembrar da criação. O sábado nasceu com a criação do mundo. Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2. Havendo Deus terminado no dia 7º, descansou nesse dia. Né? Então, o sábado tem a ver com a criação. Então, não há nenhum mandamento que proíbe você se alimentar no dia de sábado. E Jesus tirou esse fardo do mandamento, o fardo que havia sido criado pelos rabinos e aqueles que criaram a tradição oral, a Mishnah, o Talmud, né? Tinha todas essas orientações que não estão na Bíblia, que colocaram peso sobre a guarda do sábado, e Jesus tirou. No próximo estudo, vamos ter a fase 2 dessa falácia do espantalho e o sábado. Mas até aqui, eu espero que tenha ficado muito claro ao amigo. E lembre-se, a nossa salvação está unicamente em Jesus Cristo. Não há outro meio de salvação. Mas, uma vez que somos salvos pelo nosso bondoso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos buscar guardar os mandamentos de Deus. E você está vendo juntamente comigo que o Santo Sábado faz parte de todos aqueles mandamentos que revelam o caráter de Deus. O Santo Sábado tem a ver com o reconhecimento de que o Senhor Deus é o Criador. Se você aceita Jesus como seu Salvador e que Ele é o Criador do mundo e mantenedor de todas as coisas, reconheça também que o Santo Sábado é um dia especial, memorial da criação e reconhecimento de que Deus criou os céus e o mantém com o seu poder, assim como a sua vida também. Que Deus o abençoe e continue derramando luz sobre os teus caminhos. Amém. Amém.